Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha. Não é, Conceição? Verdade, Mirtz. Uma alegria estar aqui. Mais um momento gostoso com você. Você é a parte principal para nós, né, Mirtz? Então, hoje a gente vai falar sobre mais alguns enganos sobre emoções. É bom falar sobre emoção, né? Sim. Porque nós somos emoção pura. Emocionais. Emocionais, somos seres emocionais. E o problema é que, justamente por sermos seres emocionais, essas emoções podem nos enganar, né? Sim. Principalmente porque nós temos um conceito assim, se eu estou sentindo, então é verdade, não é isso, né? E nem sempre é assim. Eu senti, é verdade, e nem sempre é assim. Eu não vivo de sentimentos, né? A vida tem muito mais coisas, né? Sim. Então, porque senão, sabe, vamos pegar um exemplo bem claro. Você diz assim, eu não me sinto amada. Isso pode não ser verdade. A pessoa que está ao seu lado, ou quem vive com você, ou seja lá, de fato a ama e tudo. Sim. O problema é você. A emoção sendo enganado pela você sua emoção. Você está sendo enganado Sim. pelo seu sentimento. Sim. É você que talvez tenha uma necessidade maior, ou a linguagem de amor do outro não seja a sua, e vocês não tenham se entendido, né? Carente. É carente demais, Sim. né? Enfim, tem tantas coisas. Mas não dá para afirmar que o que nós sentimos seja verdade, seja verdadeiro. Tem que passar por um filtro, né, Mirtz? E vale tudo, vale até para o amor de Deus. Né? Não tem pessoas que dizem assim, eu sinto que Deus não me ama. Eu sinto que Deus não me ama igual a Conceição, ou igual a... né? Porque... E a pessoa que faz isso, Mirtz, normalmente tem a sensação, sabe do quê? Deus não fez a minha vontade, não fez os meus gostinhos, então Ele não me ama. E não é assim. Às vezes o amor do Senhor, ele se encontra na adversidade. E sabe, queridos, às vezes tem um pouco de verdade, sim, em algumas coisas, sim. né? Nessa história de amor, né? Tem um pouco de verdade. Não me sinto amada. Talvez você não seja amada o tanto que você precisa, ou a pessoa responsável, seja seu pai, sua mãe, seu marido, não tenha mais do que aquele amor para dar. Sim. Alguém pode dar o que não tem? É verdade. Isso acontece, Mirtz, desde criança. Essa questão das emoções, por exemplo, conversando com a minha netinha de 8 anos, a mamãe de uma amiguinha teve mais um bebê, e ela conversa muito séria, assim, conversando comigo com uma seriedade. Falou, vovó, é normal... Quando nasce um outro bebê, a mãe se voltar completamente para o bebezinho, esquecer a outra filha? Falei, não é normal. Existe um padrão, por exemplo, quando o bebezinho está acordado e ele acabou de chegar, ele vai precisar um pouco mais dessa mãe. Mas, o tempo que ele está dormindo, a mãe dá atenção para a amiguinha. Mas não é isso que está acontecendo com a minha amiga. Então, veja bem, desde pequena... As emoções negativas, por exemplo, uma criança com sentimento que não está tendo amada, atenção, né, e tudo uma mais, carência. Isso é natural do ser humano, né, Mirtz? Então, este é um erro. E outro engano, esse é uma mentira sobre emoções, Sim. É um engano. Outro engano é você pensar que você não pode controlar as suas emoções. Você bota isso como uma verdade absoluta. Claro que nós não podemos controlar tudo, mas alguma parcela de controle nós temos. Quando uma emoção chega de surpresa, né? Porque elas chegam de surpresa. De repente eu vejo uma cena, eu me emociono, começo a gritar, a chorar, enfim, tenho uma reação. Mas aquela reação é momentânea, eu vou ter controle sobre ela. Sim, né? É o domínio próprio, né? O fruto do espírito. Você vai saber. Então, um dos enganos, porque nós estamos falando de engano sobre emoções, é pensar que você não a controla. Então, você seria uma pessoa controlada, se você não tem controle sobre ela, você seria controlada pelos seus sentimentos, pelas suas emoções. Sim. E elas não vão te levar para um lugar bom. Se você, né? O normal é o ser humano, sim, ter o controle. Não reagir de imediato, você pensar na situação, você se autoproteger, não é mesmo? É desenvolver isso. E a reação é tua. Vamos supor que, sabe...
você já deitou para dormir, são 10 horas da noite, mas aquele dia você está triste, a coisa não está bem, sabe? Vem uma vontade de comer um doce eu vou comer um doce para me agradar ou qualquer coisa. Você diz assim, não consigo controlar, eu levanto e vou comer doce. Eu tenho amiga que diz assim, levanto e vou comer doce. Se não tiver, eu faço, porque hoje em dia é fácil, né? Você faz um brigadeirinho de colher e tal. Quem diz que você não tem controle sobre isso? Você tem. Só não tem Depende se não de quer, você. né? Se você decidir que não tem, realmente você não vai ter. Agora, é claro, se você acha que é tão difícil, então não compre doce. Não se boicote. Faz um boicote. Assim, não tem. Então você tem que falar, na minha casa não tem doce, não tem bolachinha, não tem chocolate, diga assim, porque eu sou não difícil, resisto. eu não resisto, porque controlar, Sim. né? Controle a compra, né? Não controla as emoções, nós precisamos realmente controlar o que trazemos. Porque, e aquele dia que você acorda assim, sem vontade para nada? Porque tem, vale para homem, para mulher. Então, você vai se render a sua... hoje não estou com vontade de fazer nada. Vai faltar o trabalho, né? Pode ser até mandado embora, só porque você vai obedecer um sentimento, né? Sim. Uma emoção. Eu acho que um dos piores sentimentos hoje é o descontrole emocional, que é o que você está falando aí. Sim. A pessoa não se achar no direito de controlar. Muito pelo contrário, Deus te dá sabedoria para você ter controle sobre as suas emoções, né? Isso aí, o domínio próprio mesmo, é um fruto do Espírito que está disponível para a gente. Sabe, queridos? Quando precisamos. E assim, com as emoções, e hoje tem... se você não saber lidar com elas, você vai encontrar motivo para justificá-las, né? Ou para aceitá-las, enfim, hoje tem uma coisa muito comum, né? Por exemplo, a mulher gosta de explicar algumas emoções dela por conta da TPM. Eu digo, coitada da minha avó e da minha mãe, que nem sabiam o que era TPM. Nem tinham tempo para isso. E nem tinham tempo, né? Elas nunca puderam fazer isso, justificar e falar, olha, hoje, tinha que admitir mesmo, não, hoje eu estou, né? Porque, sabe, essa coisa da gente parar para olhar. Ontem eu estava lendo estou lendo um livro, agora ele é muito interessante, e a mulher dizia assim, ela tinha ela tinha gritado com o marido, tinha descontado uma série de coisas em cima dele. Mas depois eles foram ter um tempinho e eu achei muito interessante o que ela falou, sabe? Assim, a consciência que ela teve. Ele disse, você gritou comigo porque eu fiz isso? Ela falou, na verdade, não foi. Eu não gritei com você porque você fez isso. Eu gritei porque isso que você fez foi a somatória do que você já vinha fazendo. Há alguns dias. Há anos, ou né, há tempo e tudo, e eu sempre... Aí ela falou, e eu percebi assim, porque quando eu saí e vi que eu tinha feito, eu falei, gente, mas por que eu fiz um escândalo tão grande por uma coisa tão pequena? Aí ela falou para ele, não era tão pequena, porque ela tem se repetindo, e eles puderam se entender. Como foi é muito interessante, diálogo, né? Sim. Gente, eu achei muito legal. Eu falei, é verdade para todas nós, sabe? Sim. Ninguém vai fazer uma coisa em cima de uma coisa tão pequena. Foi porque você não soube lidar com ela antes, não ficou guardando, né? Sim. Por isso a gente tem que desmistificar algumas coisas a respeito de nossas emoções, né? Sim. Né? Agora, só que para nós, queridos, que somos cristãos, não dá para você separar corpo, alma e espírito, né? Não tem jeito. A palavra diz que isso não tem jeito, né? Porque eu sempre digo que a nossa alma vai justificar as coisas na base da condição física. Eu posso usar qualquer uma dessas coisas. Em benefício próprio, né? Sim. É porque eu estava cansado, é porque eu tinha acabado de... Sim. É porque meu irmão... Enfim, tá? Não dá. Se você começar a justificar aqueles 2, 3 palavrões que você soltou, né, como cristã, diante dos teus filhos, diante do teu marido, e encontrar justificativa para eles, né? Está fugindo da realidade. Está fugindo da realidade. É bonito. Errar, a gente erra, né, Mirtz? Todos nós estamos sujeitos. Sim, daí. Mas errou. É importante você reconhecer o teu erro, se arrepender daquilo e retomar o caminho. Essa questão do diálogo é muito importante. Eu achei, sabe por quê? Porque quando você, né, você pode
se explicar. Eu gosto, em casa a gente tem o hábito de se explicar, entende? Nem que seja uma explicação muito simples, que diz assim, hoje eu acordei, né? Sabe lá, acordei com o pé esquerdo, como dizem alguns, tá? Preciso da sua ajuda, né? Porque daí o outro vai ajudá-lo, né? Sim. E hoje, nunca nós tivemos tantos problemas com o lado emocional como se tem hoje. Sim, hoje é a doença do século, sabe? Sim. Hoje as doenças, a gente tem falado especificamente sobre elas porque elas têm sido classificadas como doença. Sim. Hoje a depressão é tida como uma doença, antigamente era frescura, né? Sim. Hoje sabe-se que é doença. A ansiedade, eu li ontem uma estatística que a ansiedade tem levado adolescentes a ficarem internados num processo de internação em hospitais por conta de crise forte de ansiedade. Gente, você não tem ideia do que pode ser uma crise de ansiedade, né? Sim. E isso tudo que nós estamos falando aqui está ligado a você ter esse controle sobre as suas emoções, né? Você ter domínio sobre as suas emoções, você saber onde você vai buscar, onde é a fonte para você encontrar o equilíbrio, né, Mirtz? Olha, eu já vou passar o versículo para você, porque independente, eu estou falando, nós somos cristãos, mas para o mundo inteiro, inclusive para nós cristãos, a medicina hoje tem possibilidades tremendas de, por exemplo, hoje nós temos reposição hormonal, coisa que não tinha no tempo da minha bisavó, sabe? Pausou. Não vai mais. Hoje aquilo que está pausando pode ser reposto no nível necessário, né? Então, hoje nós temos medicamentos de última geração e tudo mais, quando nós falamos em termos de físico. Sim. Mas, para nós cristãos, a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses 5:23, diz assim, e o próprio Deus da paz vos santifique completamente, o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós como cristãos, nós conhecemos esse caminho do equilíbrio, né? A vida é um tripé, tudo é um tripé, o corpo, a alma, o espírito é um tripé. Se nós desenvolvermos alguma coisa desconectada, vai dar o desequilíbrio. Então tem que estar equilibrado, tanto o corpo quanto a alma, quanto o espírito. E estou falando isso porque nós estamos falando de emoção e as nossas emoções estão dentro da nossa alma. Tá? Sim. Então, inclusive hoje, e veja só como é que é. Hoje, essas coisas tidas como doença, quando você chega com um quadro de depressão ou um quadro de ansiedade, quais são as perguntas do médico? Alguém da sua família já passou por isso? Não é isso que ele faz, né? É genético? É orgânico? É químico? Não, você nunca ouviu falar? E se a gente for mais longe ainda como cristão, a gente pode até perguntar, será que não pode ser uma opressão demoníaca? Porque tem todas essas possibilidades. Ao invés de você ficar concentrada só essa minha emoção, esse meu sentimento. Sim, podem ser dardos, que a Bíblia chama de dardos inflamados do inimigo, que você vai guardando na sua mente e isso afeta a tua emoção, né? Então, queridos, eu vou chamar um intervalo muito curtinho e a gente volta já para continuar essa conversa. No mundo em constante transformação, nos posicionamos com a ética e a integridade. Alicerces para promover a justiça. Propomos o equilíbrio onde prosperidade e integridade caminham em conjunto, contribuindo para um mundo mais justo. Fortalecemos laços, conectamos propósitos, contribuímos com sua cultura. Juntos impulsionamos o desenvolvimento de negócios e relações éticas. Aqui a ética é nosso guia, a coragem, nosso caminho. Estamos de volta. Nós estamos falando sobre alguns enganos sobre as nossas emoções, né? Hoje em dia,
né, as mulheres têm uma tendência muito maior de ficarem depressivas do que os homens, né? Sim. Uhum. Eu acho que é 2 vezes mais possibilidades. E se a gente pensar só em medicamento, eles vão tirar os sintomas, né? Eles sempre vão ser temporários, eles vão tirar os sintomas, mas a causa, às vezes, não vai tratar, porque em alguns casos, né, na palavra de Deus, a gente vai perceber que em alguns casos, uma pessoa hoje, um ser humano, pode ficar deprimido, né, depressivo, pelo simples fato de ele estar vivendo num mundo caído como esse. Sim, né? E também existe a questão, Mirtz, da falta, por exemplo, de melatonina. São algumas coisas essenciais para o corpo humano que as pessoas não fazem reposição. Às vezes até uma coisa química, né? São várias possibilidades, né? Mas como a emoção está dentro da alma, em termos de alma, realmente viver num mundo como esse, né? Olha triste, né? Olha o que Romanos diz. Romanos 8, eu vou ler para você a partir do 22. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora como se sofresse dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, também gememos em nosso íntimo, aguardando ansiosamente a nossa adoção, a redenção do nosso corpo, né? O que nos faz ser diferentes como cristãs é a nossa esperança. Porque dificuldades todos nós temos, todos nós passamos, lutas todos nós passamos, né? O que nós estamos falando aqui é de algo que sai do controle, né, Mirtz? Que é aquela emoção que te tira do centro, né? Quando eu disse que o médico vai perguntar sobre a sua predisposição genética de desenvolver essas coisas, né? Mas tem questões enraizadas a respeito de emoções desde a infância, como nós já começamos aqui, tempos de ingratidão, por exemplo, né? Ingratidão, irresponsabilidade, enfim, qualquer coisa que não foi resolvida, que não foi clareada, fica guardadinho, né? São raízes que vão precisar ser tratadas à luz da palavra de Deus, né? O remédio sempre vai nos ajudar no físico. Vai tirar, você está com uma crise de ansiedade, o remédio vai parar a sudorese, vai parar a taquicardia, tudo mais, mas você precisa saber descobrir o porquê que você ficou desse jeito. Como começou, né? É verdade. Então, nada contra, e a gente até precisa tomar, às vezes, né? Mas não é isso para sempre. Nós vamos encontrar na Bíblia, na Palavra de Deus, indivíduos que tiveram quedas emocionais e precisaram entender o porquê e como tratar com elas. Eu trouxe um texto um pouquinho longo, mas e não é tão conhecido, para você entender bem. Está lá em 1 Reis, capítulo 21, começando no 1, diz assim: Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, o rei da Samaria. Então falou a Nabote: Dá-me a tua vinha para que me sirva de horta, porque está vizinha, no fundo do meu palácio, e eu te darei em troca outra vinha melhor. Ou, se desejares, eu te pagarei em dinheiro quanto ela vale. Mas Nabote respondeu a Acabe: O Senhor me guarde de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para o seu palácio, desgostoso e indignado por causa da palavra de Nabote, que lhe havia falado. Ele disse: Eu não te entregarei a herança dos meus pais. Ele se deitou na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Eu vou te dar um exemplo. Ficou em depressão. Um rei, podia né, comprar a vinha que ele quisesse. Podia ter o que quisesse, ele queria aquele pedacinho de terra que estava lá. O outro disse: essa terra é do meu... É minha herança. É minha herança, é a herança do meu pai, não vou vender para você. Ele deitou na cama, virou o rosto e não quis comer. Ele não aceitava outra vinha. Tanto é que a mulher dele, se você continuar lendo, vai lá, né? E ele vai confessar isso. Então, gente, nós estamos falando de emoção, sentimento. E olha, né, essa emoção que ele chegou ao ponto de matar a pessoa, ela, né? Não ele. Para dar a vinha para agradar. Para agradar o marido.
para satisfação da alma, né? Gente, desejo da sabe? alma. Sim. Um rei que fica sem dormir, sem comer, porque ele não conseguiu o que ele queria. Sim, Né? mexeu com o emocional. Mexer com o emocional e não Sim. saber lidar com isso. Né? Fora as coisas horrorosas que podem acontecer, como Sim. a Conceição disse que está Sim. escrito, sabe? E às vezes o nosso problema com a emoção é porque as pessoas não estão fazendo as coisas do jeito que a gente quer. Exatamente. E esse exemplo que você usou, Mirtz, é muito importante para a gente falar o quanto esse emocional te leva a praticar coisas horríveis, como esse Como rei e sua aconteceu esposa. aqui, Aconteceu aí por um desejo da alma, por uma emoção descontrolada, né? Sabe? E se você não tem controle dos seus sentimentos, vão ter outros personagens bíblicos mais conhecidos. Essa história é muito legal, Sim. né? Essa desse rei daqui, porque para satisfazer o desejo da alma, valendo qualquer coisa. Sabe? Sim. Então é terrível você pensar nisso. Sim. Né? Mas o próprio outro personagem bastante conhecido também é Jonas, que ficou deprimido a ponto de querer morrer. Sim. Por não concordar com as ideias, sabe de quem? De Deus. Do próprio Deus. Né? Por não concordar com a ideia do próprio Deus, ele fica deprimido. Eu vou ler um pouquinho para você. Jonas, capítulo 4, verso 1, 2 e 3, diz assim: Jonas ficou extremamente contrariado e furioso. Orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi o que eu disse quando eu ainda estava na minha terra? É por isso que eu fugi depressa para Tarsis, pois sabia que tu és Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, que te arrepende do mal. Ó Senhor, agora tira-me a vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. Olha a situação que ele se encontrava por uma ideia de que ele precisava pregar o evangelho, fazer aquilo que Deus determinou, e a emoção dele descontrolada dizia que ele não queria fazer porque isso. Ele achava que aquele povo, sabe, aquele povo que Deus amava e queria resgatar, para ele aquele povo merecia castigo. Sim. Ele queria que aquele povo fosse castigado. Sim. Aí ele falou, eu sei que o Senhor é bom, misericordioso, vai querer salvar. Agora, eu vou ser instrumento para isso? Não quero. É como se ele dissesse, eu vou lá, eu vou fazer tudo, mas eu sei que o Senhor eles vão se arrepender, o Senhor vai perdoar. Sabe? Isso então, causando ao ponto dele dizer que não desejava mais viver. Sabe? Isso é o que a emoção descontrolada, né? A nossa emoção descontrolada faz com o ser humano. Porque a verdadeira causa da depressão dele não era o fato de Nínive ser do jeito que era, ou está acontecendo, ou Nínive ser salva. Era a atitude dele. Sabe, no fundo, o que leva ele a ficar deprimido era essa maneira dele ser, que desagradava completamente a Deus. Ele não queria agradar a Deus, né? Sim. Ele tinha ficado irado com Deus. Ele diz, me mata, sabe? Porque... agora me mata mesmo. Eu não estou satisfeito com Nínive, mas também não estou satisfeito com o que Deus fez. Em tese era o que ele estava falando. Sim, sabe? com a minha própria vida é o que eu tenho que fazer. Saber, né? Então, a gente precisa levar, às vezes, diante de Deus, sabe? Os nossos sentimentos, para que Deus possa clarear isso para nós. Às vezes a gente, por conta da própria emoção, não consegue mesmo, né? Sim, e a própria Bíblia nos ensina que Ele tem o controle sobre todo o nosso ser, né? Todas as nossas emoções. Então, quando a gente busca através da palavra de Deus, como você está falando, a gente encontra. Isso que nós estamos falando do rei, de Jonas, é um desequilíbrio do ser humano com desobediência. Quer dizer, eles queriam fazer a sua vontade e não a vontade de Deus, não é, Mirtz? Outra que a gente fala de depressão, né, que tem todas as características de depressão, porque também não comia, não dormia, tudo, é a Ana. Ela era deprimida por quê? Porque não podia ter filhos. Mas ela era deprimida porque a outra esposa do marido... Tinha filhos. Né, tinha filhos. Sim. Né? Ela era depressiva por conta da esterilidade. Vou ver o texto para vocês. Em 1 Samuel, capítulo 1, no verso 6, diz assim: Mas a sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor a havia deixado estéril. Isso acontecia todo ano. Quando subiam à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, que então chorava e ficava sem comer, né?
Ela aceitava as provocações. Sabe? Sim. Sabe, Deus Se tinha, deprimia. sabe, qual foi o momento libertador, né, para Ana, né? Realmente Deus iria dar filhos a ela, mais do que um, né? Ela Sim. queria um, já estava bom, Deus iria dar filhos para ela, tudo. Mas ela deixava as emoções dela serem dominadas pela bendita. Sim, e rival existem aqui. estudos que falam, Mirth, sobre a questão da Ana, que isso tudo era um trabalhar de Deus, porque ela queria um filho para ela, né? Ela queria para ela a satisfação para ter um filho. E ela foi tão trabalhada, que ela disse, não é mais para mim, é para o Senhor. E aí cumpre o propósito para qual. Então existe a emoção para o lado negativo, que destrói, e existe a emoção que te leva para cumprir o propósito, Agora, né? é por isso que está escrito lá em Romanos, você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Sim, amam ao Senhor, que amam ao e Senhor. que são chamados segundo o seu propósito. Sim. É claro que Deus permite que Penina fizesse isso justamente Pra para trabalhar o ser da trabalhar, Sim. como foi no caso do rei Davi em tantas Sim. coisas, sabe? O rei Davi teve momentos, a gente vai ver momentos de depressão, dele falando com a alma dele, Sim. dele conversando, né? Por que você está abatido, a minha alma? Quieta, né? se aquiete. Se aquieta, ele Sim, dava ordem, sabe? Ele se perturbava. Os pecados dele, né? Também o machucavam, Sim. né? Mas ele tinha que fazer isso, levar diante de Deus, porque quem podia solucionar isso para ele Sim. era Deus. E é né? interessante a gente falar sobre a alma e ele dizer, aquieta minha alma, né? Por que você está abatida? Quer dizer, você mesmo tem esse controle de conversar com as tuas emoções. Fala, mas espera aí, não é assim, né? Se aquieta É um só olhar pouco. para o Salmo 42, eu vou ler para ajudar você. Salmo 42, 5 diz assim, por que você está abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, Sim. pois ainda louvarei a minha salvação e meu Deus. Minha alma está perturbada dentro de mim. Por isso me lembro de ti, na terra do Jordão, do Hermon e do Monte Mizar. Durante o dia o Senhor me concede a sua bondade. Durante a noite o seu cântico está comigo. Esta é a minha oração ao Deus da minha vida. Sim. Nós Salvação podemos levar pra isso ele. diante de Deus, né? Sim, e lembrando da palavra, tem um outro versículo que diz, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Isso tranquiliza a nossa emoção, né? Aquieta o nosso coração. Sabe outra coisa que Tiago diz, que eu acho muito legal? Tiago 5 diz assim, começando no 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Sim. Está alguém contente? Cante louvores. Sim. Está alguém doente? Chame esse presbítero, peça oração. Né? Aí ele vai dizendo, existem no nosso meio cristão uma porção de saídas para não se deixar dominar por enganos das nossas emoções. Sim. Né? E não permitir que haja descontrole, né, Mirtz, no emocional. É se voltar para Deus, né? Sim. Era o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a tua companhia e te convida para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, virtude e fé. Um oferecimento Cargolift.